explicava algumas coisas sobre o trabalho, como desenvolver o trabalho, a diferença quando dá o passe no paciente, quando dá o passe no acompanhante do paciente ou na pessoa que está assistindo só a sessão, porque tem uma diferença de tratamento aí, precisa ter uma diferença de tratamento. Esse videozinho, então, ele complementa o primeiro vídeo do grupo de estudos que a gente falou sobre passe. Naquele dia nós fizemos uma parte teórica, a parte prática. Então esse vídeo complementar foi a parte prática que a gente fez naquele dia, que não foi gravado, tá? Então estudem, porque hoje foi importante, né, esse vídeo. Se as pessoas tivessem visto o vídeo, o Raimundo eu sei que não viu, né? Lana, não sei se você chegou a ver, começou a ver, né? A Amanda, eu não sei se ela chegou a ver o vídeo também. Apesar de todo mundo já ter treinado o triângulo, a gente já ter falado no triângulo, é sempre bom a gente ir solidificando esse conhecimento, né, para que a gente possa fazer isso com tranquilidade, sem dúvida, né, e com isso ter a melhor oportunidade de dar aos amigos da espiritualidade o melhor campo possível de trabalho, né, e afinal essa é a nossa finalidade. O outro vídeo fala sobre o trabalho da mesa, porque na terça-feira, então, principalmente, eu fiquei muito feliz aqui na sessão, porque eu senti uma energia na mesa muito próxima ao que era a energia da mesa em Botafogo, né, há 15 anos atrás. Realmente eu me remeti há 15 anos atrás, quando era feita essa mesa lá em Botafogo, o que significa que a gente está no caminho certo, né? E o nosso trabalho é aquele trabalho de formiguinha, aquele trabalho de paciência, que precisa de perseverança, persistência, né? Mas a gente já está começando a colher esses frutos. O trabalho que foi realizado tanto na mesa de descarga quanto na mesa de cura, já está uma energia muito próxima à energia do que era o trabalho quando ele foi interrompido, lá em 2005. Então, por conta disso, a gente precisa estar sempre atento e procurando melhorar. E aí aconteceram na terça-feira da outra semana anterior e no sábado da outra semana anterior, aconteceram duas situações na mesa que, por ter sido a primeira vez que a gente passou por isso aqui, né, isso pode ter trazido alguma dúvida, e aí na hora a pessoa, principalmente quem está aqui na cabeceira da mesa, tem que improvisar, né, muitas vezes, diante daquela situação, porque é uma situação que ela está passando a primeira vez. Então, na sessão de pretos velhos, uma paciente foi passar na corrente, ela estava passando sozinha, porque ela foi a última a chegar e a última a passar, e ela ficou atrás da Daniele, se não me falha a memória, que estava sentada na outra ponta. Dani. E a Márcia é que estava, que a Alessandra estava incorporada com a vovó. Foi no Preto Velho. E a Márcia estava dirigindo aqui a mesa. O que acontece? Durante a descarga, a paciente, assistente que estava passando, ela incorporou um espírito obsessor, né? E aí a Inês, que estava na corimba, foi lá ajudar a segurar, e a vovó Maria Conga, que estava incorporada na Alessandra, veio para ajudar também. O que é importante nessa situação? Aquele espírito, ele foi trazido para ser tratado também, né? A pessoa que estava passando na corrente precisava ser tratada, mas o espírito obsessor também precisa ser tratado, né? Então ele também estava sendo trazido para que fosse tratado. Pela paciente, pela pessoa da assistência ser médium também, e estar com essa mediunidade em desequilíbrio, ela acabou dando passagem ao espírito obsessor, porque tem uma afinidade, uma ligação energética muito maior, né? Então, no primeiro momento, ela recebeu aquela entidade, ela deu passividade, deu passagem para aquela entidade.
ela poderia ter resistido, mas ela se entregou àquela manifestação. No momento seguinte, esse espírito ele desincorporou da assistente e incorporou na Daniele, na médium da mesa, né? Então a espiritualidade que está ali trabalhando, ela fez tirou o vínculo, essa ligação com o paciente e refez a ligação com o médium para que ele pudesse então ser trazido para o choque anímico e para o tratamento que ele precisava. Quem está na cabeceira, né, está no meio da corrente, precisa continuar a corrente, né, porque ele foi trazido para se beneficiar do trabalho da corrente, da energia da corrente, da magia da corrente, né? Então é importante que o trabalho da corrente continue, como se nada tivesse acontecendo. Tem um médium de apoio ali segurando, tem uma entidade ali junto dando o apoio para trazer a segurança. Os médiuns que estão na mesa precisam, nesse momento, aumentar a sua concentração, né? Que é o que a gente sempre falava lá no início, quando a gente começou, no ano passado. A mesa depende de foco e ritmo, né? O foco, a pessoa está assim, focada no trabalho, é fundamental. E o ritmo desse trabalho é muito importante, porque se há uma quebra do ritmo, né, os médiuns desconcentram, aquela energia se perde, às vezes para recuperar leva um certo tempo. Então o foco, o ritmo é muito importante, né? O fato da pessoa, da assistente ter incorporado, vão ter pessoas sempre em torno para ajudar de alguma forma, né? Recolocar a mão da médium mesmo incorporada no ombro da médium que está na cadeira, tá? Aquele espírito ele vai ser trazido para o tratamento em algum médium da mesa, aquele que tiver maior afinidade, que der maior afinidade para aquela ligação. E aquele espírito vai ser tratado, né? Para isso que ele foi trazido. Então a corrente espiritual da casa está atuando no trabalho em torno da mesa, junto aos médiuns, junto aos pacientes, junto a esses irmãos que são trazidos, para que a coisa possa transcorrer dentro de uma certa serenidade e paz. Muitas vezes um espírito desse que está revoltado, um obsessor que está querendo fazer mal para alguém, né, ele se vendo ali impedido, né, ou a tentativa de impedir que ele continue, obviamente que ele vai tentar reagir de uma forma mais agressiva, né, mas a espiritualidade ela está pronta e preparada para controlar esses rompantes, vamos dizer assim. Quem também precisa estar preparado somos nós, né, não vendo naquilo uma coisa em especial, né, é um irmão mais necessitado que está ali, precisando de mais amor, mais atenção, mais concentração, mais carinho, para que o trabalho possa ser realizado, né, de uma forma mais segura, de uma forma mais tranquila. No final da corrente, a Daniele ficou bem, a assistente ficou melhor, né, porque se livrou momentaneamente daquela ligação com aquele espírito, com aquela energia mais densa. Infelizmente ela não retornou à casa, parece que ela morava em Copacabana, então acho que pela distância, né, deve dificultar muito, e com certeza o irmãozinho espiritual que está acompanhando ela não vai querer que ela venha, né, então também vai tentar tirar do caminho. O nome dela está na lista, né, das pessoas que a gente está fazendo a irradiação por ela à distância, né, vamos ver se em algum momento ela retorna à casa para que a gente possa retomar o tratamento dela e dele, né, nesse caso, principalmente o dele, talvez seja o mais necessitado nesse momento. Na sessão seguinte, na terça-feira, estava passando a paciente, foi com a Inês. Ela colocou a mão no ombro da Inês e antes de começar a corrente, a Inês já incorporou, né? Já recebeu aquele irmãozinho que estava acompanhando aquela paciente. Essa mesma paciente tinha estado no sábado de Preto Velho também. E quando ela veio no sábado, ela veio com uma criança de colo. E essa criança de colo, quando a mãe estava chegando perto da hora da mãe ser atendida, a criança começou a chorar desesperada ali na assistência, né? As pessoas foram lá tentar, acabou que alguém foi lá para fora com a criança. Eu sei que a mãe conseguiu passar,
na corrente. Quando foi na terça-feira, ela veio sem a criança, né? E na hora que ela chegou, botou a mão no ombro da Inês, a Inês já imediatamente incorporou aquele espírito. Não é o ideal que o médium que está na mesa incorpore o espírito antes do início da corrente. Mas às vezes aquele espírito ele vem com uma força, com uma energia tão grande que não dá para o médium segurar, né? Por quê? Porque da mesma forma que no sábado aquela criança chorou, né, obviamente uma tentativa dos amigos espirituais que estavam acompanhando aquela mãe e aquela criança de trazer uma perturbação, justamente criar uma desarmonia para quebrar o ritmo do trabalho, né, para fazer com que as pessoas percam o foco no trabalho, com a criança chorando alto, que faz eco, né, por causa do pé direito alto. Então, eles usam esse artifício. Então, na hora que chegou na mesa, botou a mão no ombro da Inês, e a Inês não conseguiu segurar a incorporação e incorporou, o que está acontecendo ali? Uma tentativa de quebrar o ritmo do trabalho. É uma tentativa justamente de desestabilizar, de tirar o foco, de tirar a atenção. Quem está na cabeceira, o procedimento melhor, né, é aquilo que eu falo, quando é a primeira vez que a gente está passando, a gente tem que improvisar. Então a gente usa o que a gente conhece, a gente usa a nossa razão, a gente usa o nosso racional, né, a gente usa a nossa experiência, né. Quem estava na cabeceira foi o Ismael. Ele trabalhou muito tempo em casa espírita, né. Dentro da casa espírita, quando se manifesta um espírito na mesa, é de praxe doutrinação, né, e foi o que ele fez, né, absolutamente correto dentro do procedimento normal para a gente receber um espírito como aquele. Mas justamente a intenção daquele espírito era o quê? Era quebrar o ritmo do trabalho, né? Então, qual teria sido a melhor situação? Independente da incorporação da Inês, continuar a pegar o nome das outras pessoas que estão na mesa, né? Preparou a listinha, então agora vamos iniciar. Ele está ali incorporado, né? Deixa ele ali incorporado, vamos começar a corrente. Vai fazer a corrente, ele vai passar pelo tratamento na corrente, vai receber o choque anímico e ele vai ser tratado da forma que precisa, sem que haja a quebra do ritmo, sem que haja a perda do foco, né, de quem está na mesa. Então, eu fiz esse videozinho e estou falando isso, né, porque é muito importante para o trabalho essas questões que vão aparecendo assim mais isoladas, principalmente agora que a gente está atingindo realmente, né, a gente está conseguindo chegar naquela mesma energia da corrente quando ela foi interrompida 12 anos atrás, 15 anos atrás. Esse trabalho ele vai crescer. E esse trabalho crescendo, a gente vai ter atendimentos cada vez aqui com maior responsabilidade, irmãos mais necessitados. Então, é muito importante que toda vez que acontecer alguma coisa diferente, a gente converse, discute, traga isso, né, para a gente se preparar de uma próxima vez que acontecer. A gente já sabe exatamente como proceder, né? Não vai ter dúvida, não vai ter receio, não vai ter medo. E a pior coisa que pode ter é a pessoa ficar com medo na hora. E agora, o que eu vou fazer? Né? Esse tipo de coisa é que desestrutura, quebra o ritmo, quebra a corrente. Então, a forma da gente ir se preparando, o que é? Vivenciamos a experiência, contornamos a experiência no momento, vamos conversar sobre ela para ver se a gente contornou da maneira correta ou se tinha uma maneira melhor de fazer. Eu tenho duas perguntas para fazer aqui. Sim. Naquele primeiro caso da Daniela, que começou a acontecer, eu quero saber se primeiro eu que estou entre aspas ali fora, o que eu fiz? Eu tinha que fazer uma coisa e comecei a rezar, para rezar a Ave Maria, o Pai Nosso. Então eu queria saber qual é o procedimento e eu queria saber, assim, entre aspas, não sei se você tem condição de responder, por exemplo, o espírito incorporou, passou para médium na casa. Ele necessariamente, a partir dali, ele já no primeiro contato, ele já vai para o mundo que é próprio dele, já é encaminhado, ele tem alguma possibilidade de esse seria o melhor dos mundos, mas não é assim não.
Tá? A primeira pergunta que você fez, o teu procedimento foi correto. Se coloca em oração, se concentra, doa a tua energia, né? Mentaliza, envolvendo aquele irmão em amorosidade, em carinho, em atenção, que é justamente para que essa energia vá trabalhando e vencendo aquela dificuldade que aquele irmão está tendo de perdoar, de aceitar aquela situação, de aceitar a ajuda, né, que está sendo dada. Então, o que você fez nesse ponto estava corretíssimo. Entrou em oração, perfeito. Uma corrente de desobsessão, falava-se muito na Umbanda, que pega, amarra, leva, né? Na verdade, não funciona muito bem assim, né? Até tem essa metodologia de trabalho, de pega, amarra. Uma vez eu escutei, né? Vou amarrar por 70 anos, não sei, coisas desse tipo, que você via muito isso naquela Umbanda mais de raiz, mais antiga, né? Supondo que você conseguisse pegar aquele obsessor e prendê-lo por 70 anos, depois de 70 anos ele vai ser solto, ele não vai ficar eternamente preso. O que vai acontecer? Ele vai sair dali muito pior do que ele estava quando foi aprisionado há 70 anos atrás, né? Então, esse tipo de conduta, na verdade, não resolve a situação, ela adia o problema, tá? O que se faz é trabalhar através da doutrinação. Então, quando o espírito vem e incorpora no médium, o médium é um espírito que está encarnado, né? Ele tem um corpo físico. Então, quando aquele espírito entra em contato com a energia do corpo físico, com a energia do encarnado, eles têm um momento, vamos dizer assim, de alívio, porque é como se ele estivesse voltando à encarnação, é como se ele estivesse voltando, sentindo aquela ligação com o corpo. É o choque anímico que a gente chama, tá? Esse choque, às vezes, ele causa um certo despertamento, né? Tipo, a gente às vezes acontece alguma coisa que traz uma ideia nova, né? Poxa, eu nunca pensei dessa forma, e a partir dali você começa a mudar coisas na tua vida. Muitas vezes o choque anímico é esse momento, onde acontece esse despertamento. Mas não necessariamente esse despertamento vai acontecer na primeira vez. Teve um caso que era interessante, que na época a pessoa que dirigia a mesa, ela tinha um parente, acho que era um sobrinho, né? E esse sobrinho, ele não era completamente ateu, mas tinha problemas obsessivos muito sérios. E ela toda terça-feira botava o nome dele na corrente, né? Fazia uma corrente na mesa à distância para ele, né? E sempre se manifestava um espírito, um obsessor. Teve uma vez que eu estava fora da mesa, né? Ajudando no apoio, né? E aí, quando foram fazer a corrente para ele, a Silvia, que estava presidindo a casa na época, me pegou e me colocou com a mão no ombro de um dos médios que estava na mesa, né? E eu recebi aquele obsessor, né? E aí, na hora que ele incorporou, imediatamente ele já questionou: por que vocês insistem em me trazer aqui e a ele não? Né? Porque faziam sempre a corrente à distância, iam pegar lá onde ele estava, lá junto do cara, traziam para ali, doutrinavam, né? Soltavam, ele voltava lá para junto do cara, né? E durante mais de um ano aconteceu isso. Nesse dia, né, ele veio com essa pergunta, e aí imediatamente veio a resposta, né? Eu estava ali de telespectador, vamos dizer assim, né? Então tinha um espírito incorporado, que era o obsessor, né, se manifestando ali no meu pensamento, e tinha um mentor espiritual se utilizando também do meu pensamento para responder ao obsessor. Então, quando ele questionou: por que vocês insistem em me trazer aqui e a ele não? Imediatamente veio a resposta: porque ele erra, não justifica o seu erro. Nunca mais ele voltou, né? É aquele momento do insight, né? Então, durante o choque anímico, ele recebeu aquela orientação, aquela doutrinação.
ele aceitou e seguiu em frente. Aquele rapaz que era o obsediado, o que vai acontecer com ele? Ele se livrou daquela obsessão, mas ele não teve reforma íntima, não mudou nada na vida dele, né? Vai se sentir mais aliviado, vai começar a fazer um monte de coisa, provavelmente, né, que ele fazia antes, e que vai trazer outros obsessores, e vai trazer outros obsessores para ele. Então, ele vai continuar se retardando. Aquele espírito, ele aceitou o tratamento, aceitou a orientação, ele vai seguir em frente, vira a página e vai embora, né? Então, quando ele recebe aqui no médium, que bom seria se cada um que chegasse aqui, recebesse o choque anímico, recebesse a doutrinação, aceitasse de primeiro e fosse embora. Mas é muito difícil, né? Normalmente, o processo de obsessão, de desobsessão, é um tratamento que precisa de longo prazo, é um tratamento, né, de perseverança, de persistência, de amor, né, de entendimento, porque a pessoa que é obsediada, ela normalmente se acha vítima, e ela não é vítima, ela é copartícipe daquela história toda, porque se aquele obsessor tem alguma coisa contra ela, é porque em alguma vida anterior ela fez alguma coisa para despertar aquele sentimento. Então, ela não está ali de inocente, ela está colhendo o que ela plantou, vamos dizer assim. E o processo obsessivo nada mais é que uma chance de reajuste, né? Então, é preciso doutrinar o obsessor, mas é preciso doutrinar o obsediado, para ele entender que o obsessor não é um inimigo, é um irmão que está precisando de ajuda, e se ele está precisando de ajuda, é porque em algum momento ele fez alguma coisa que o prejudicou, né? Então, esse é um processo de amorosidade acima de tudo. É um processo de muito amor e paciência, né, que precisa ser levado. Então, esses irmãos, quando eles chegam aqui, por mais violento que eles cheguem, se ele chega jogando cadeira, recebe com amor, recebe com carinho, porque contém, óbvio, né, a gente vai conter, se for necessário segurar o médium com mais força, a gente vai segurar o médium com mais força, mas sempre com esse entendimento. É um irmão que está precisando de ajuda, é um irmão que está precisando de amparo. Tá? Então, sempre que houver alguma coisa assim, a gente vai conversar, né? Seja no triângulo, seja na mesa, seja, enfim, em que parte do trabalho for, né? Aconteceu alguma coisa assim, a gente vai conversar, no intuito da gente estar sempre melhorando, sempre evoluindo, né? Oi. A corrente, ela está aqui manifestada. Saiu a corrente, as pessoas saíram com outras pessoas. Vai entrar outras pessoas? Não, se ela estiver manifestada, aí não. Espera ela. Acaba a corrente, chama o guia espiritual dela, né, o mentor dela, para que interceda, para que caminhe aquele espírito. Quando aquele espírito não for sair, então, aí sim, aí começa a nova corrente. Tá? Diga. Eu puxei nessa orientação a respeito de um assunto assim, que me interessa muito, porque eu acho assim, que o suicídio é um problema que nós temos assim, muito sério, é claro que é sério. E o mais difícil é que nós nunca vamos perceber quando que aquela pessoa está com aquela intenção suicida, né? A coisa mais difícil do mundo. Você convive com uma pessoa e você sabe assim, pô, até que ponto fulano vai se suicidar. Então, o que eu quero saber é o seguinte, eu, por exemplo, tenho um irmão dele que ele se suicidou e eu gosto muito dele, entendeu, Marcos? Eu gosto mesmo, às vezes até não apareceu, devo falar que eu gosto, mas eu gosto pela pessoa que ele era. Então, muitas das vezes aqui que a gente está fazendo aqui a corrente, essa corrente, eu penso muito no nome dele e peço a ele para ele aceitar a nossa ajuda, né? Porque eu tenho um carinho muito grande com ele, porque é um irmão assim que pode estar vagando aí pela atmosfera da Terra. O que eu quero saber é isso, né? Até que ponto isso é válido, né? Você pensar naquela pessoa, né? Na hora que a gente está ali, que é o presidente da mesa está fazendo oração, e você chegar e não é chamar, mas você pensar no nome daquela pessoa
e dizer assim, fulano, vamos aceitar, aceita essa ajuda que nós estamos. Eu às vezes até penso assim, convida em mim, meu irmão, aceita essa ajuda. Aí eu queria saber até que ponto isso aí é válido, né? Porque... Então vamos lá, é interessante isso que você está falando, tá? Primeiro, a palavra e o pensamento, eles são veículos de sentimento, tá? Então, quando você fala alguma coisa ou você pensa alguma coisa, o que você está fazendo é movimentando um sentimento. Nesse caso, o sentimento que você está movimentando é o amor pelo seu irmão, tá? Então, as palavras que você está dirigindo a ele, o pensamento que você está dirigindo a ele é um pensamento que vai repleto de amor. Só pode fazer bem. Aonde ele estiver, mesmo que ele não tenha consciência que ele está recebendo, aquela energia vai chegar e vai beneficiar de alguma forma. Vai ser como se fosse um refrigério, né? Assim como ele, né, todo, né? Porque eu, por exemplo, já fui a mais de um caso de suicídio, né? E aí você vê aquela pessoa lá daquele jeito, aí é difícil de nós entendermos o que levou, né, aquela pessoa a ir àquele ato extremo. E isso, do meu ponto de vista, assim, é uma coisa muito séria, sabe? Todos nós, porque a gente está aqui nessa reunião maravilhosa, aprendendo as coisas, mas daqui a gente vai sair pela porta e cada um vai para a sua casa. Então, a nossa vigilância é uma coisa assim, que Sim. me deixa preocupado, né? Eu gosto assim, muito dessa parte aí, porque assim, às vezes eu penso nele e penso um pouco em todos, né, que estão aí, né, vagando aí, só Deus sabe aonde, né? Mas sempre que você pensa por alguém ou fala na intenção de alguém, né, com esse sentimento de amor, o que você está fazendo é a prática mais pura da caridade. Realmente o significado, é o sentido da caridade. É isso, você está doando o teu melhor, né, tentando beneficiar aquela pessoa e sem interesse nenhum, sem necessidade de reconhecimento nenhum, fazendo isso incondicionalmente, né? Às vezes você fala assim, né, nós estamos aqui de uma forma envolvidos, né, todos nós envolvidos no mestre. Só Deus sabe como, né? Cada um tem a proximidade, né, que nós temos em relação a ele, né? Porque todos nós aqui já passamos, com certeza, por mais de um centro espírita, né? E é igual a mulher, né? A mulher vem lá de Copacabana, nunca entrou aqui. Quer dizer, por que ela vai voltar? Essas coisas assim são coisas que nós temos que perseverar. E agradecer, né? Todos nós estamos aqui, porque a nossa união é que vai fazer um lado positivo, né? A nossa possibilidade do mestre. É isso aí. Bom, na semana passada a gente acabou não tendo grupo de estudos, mas na semana retrasada a gente falou sobre anjo da guarda e os nossos guias espirituais. Eu trouxe bastante material, li muita coisa aqui, foi gravado no vídeo, coloquei lá o vídeo para vocês, mas tem alguns pontos importantes que eu acho que ficou faltando colocar, que acabou não dando tempo, e eu quero usar os 15 minutinhos que a gente tem agora para colocar isso. Eu fui buscar essa ligação do nosso guia protetor, ou o nosso anjo da guarda, ou o nosso guia de frente, como a gente preferir chamar, dependendo se a gente é mais kardecista ou mais umbandista, né, como é que a gente vai preferir chamar. Eu fui buscar esse embasamento dentro do Livro dos Espíritos, lá com Allan Kardec, e dentro do livro do Leal de Souza, que fala sobre a Umbanda. É um livro de 1930 e pouco, 1935, se não me falha a memória, que fala da Umbanda, principalmente da Umbanda do Caboclo das Sete Encruzilhadas, lá do Zélio, que é a Umbanda que iniciou em 1908. Mas nós somos uma casa de uma linha oriental, mas temos as nossas sessões de Umbanda. A linha oriental é uma linha que vem dentro da linha de Xangô, né, dentro da linha de Umbanda.
Então, apesar do trabalho ser bastante diverso, né, do trabalho de terreiro, de Umbanda, né, o trabalho da linha do Oriente é um trabalho bem diferente, né, em termos de energia, em termos de ritual e tudo, mas se é Umbanda ou se não é Umbanda, para eles não importa. Para eles importa que o trabalho seja realizado da forma que precisa. Nós é que precisamos dos títulos e que precisamos das separações, né, das divisões. Mas por causa da nossa necessidade dessas separações e divisões, então eu queria colocar algumas coisas mais voltadas, pegando essa informação de Kardec e trazendo isso mais para dentro de uma linguagem da Umbanda. Então a gente viu lá com Kardec que junto a nós existe um espírito, que é o nosso anjo da guarda, que é um espírito que está responsável por nos tutelar nessa encarnação e que às vezes já está nos acompanhando desde antes dessa encarnação e que talvez já nos esteja acompanhando em outras encarnações anteriores e vá acompanhar ainda em outras encarnações posteriores. Esse espírito, ele está ali por uma missão que ele escolheu estar ali, né? Ou seja, todos os que vão reencarnar precisam ter um espírito que os acompanhe. Então, os espíritos eles vão se, vamos dizer assim, voluntariando ao trabalho de estar servindo como um anjo da guarda, de estar servindo como um orientador, para estar junto daqueles espíritos que estão encarnando e que lhes são afins por qualquer razão. São espíritos que têm afinidade, são espíritos que já tiveram parentescos, são espíritos, como é que se diz? Familiares, né? E a gente tem o caso, por exemplo, da Ivone do Amaral Pereira, que ela tinha um mentor espiritual dela, que chamava-se Charles, e Charles, em uma das reencarnações que ela tinha tido, tinha sido o pai dela. E nessa encarnação ela tinha cometido suicídio, e o pai nunca a perdoou por ela ter cometido suicídio, né, sem ter ido buscá-lo, sem ter conversado com ele, sem ter pedido ajuda a ele. E ele desencarnou com uma mágoa muito grande dela por conta disso, mas no plano espiritual ele superou essa mágoa toda e acabou que ele pediu para ele a missão de vir como mentor espiritual de Ivone do Amaral Pereira, né, que tinha sido sua filha. Ela veio com uma missão mediúnica imensa, né? Ela, se não me engano, ali na região ali de Barra do Piraí, ela tinha um centro naquela região ali de Barra do Piraí, e que ela era médium de psicografia, de audiência, de evidência, de efeito físico, o que se imaginasse, ela tinha essa possibilidade, mas o trabalho, a missão dela principalmente era junto aos suicidas. Tanto que ela escreveu aquele livro, Memórias para um Suicida, Memórias de um Suicida. Enfim, Charles então era um espírito familiar, que em uma encarnação ele tinha sido pai, e em outras encarnações anteriores ele já tinha tido também parentescos consanguíneos com ela. Então, trazendo isso para dentro da nossa Umbanda, nós que somos médiuns, nós temos junto a nós o nosso guia responsável, né? Nosso guia de frente. Esse guia responsável, normalmente dentro da linha de Umbanda, ou é um preto velho ou é um caboclo. E, no meu entendimento, esse preto velho e esse caboclo é esse espírito familiar, que em algum momento, em encarnações anteriores, teve algum laço, alguma relação consanguínea com a gente, alguma relação mais íntima e muito próxima, né? Ele, por alguma razão, se adiantou, nós, por alguma razão, nos atrasamos, então eles pedem e vêm com essa missão de nos tutelar, nos ajudar na nossa trajetória, na nossa encarnação. Porém, como nós fomos meninos muito maus naquela encarnação anterior,
né? Muitas vezes não na mesma encarnação em que nós conhecemos aquele espírito que hoje está ali como nosso anjo da guarda, mas em alguma outra encarnação anterior, ou até na mesma, a gente fez algumas coisas muito erradas, nos é dada a mediunidade como uma ferramenta de resgate, como uma ferramenta a mais para que a gente tenha a possibilidade de cumprir toda a missão que está dentro do planejamento da nossa reencarnação, né? E esse mandato mediúnico, essa ferramenta a mais que nos traz para esse anjo da guarda, para esse espírito familiar, uma responsabilidade maior também, né? Porque no momento que eu sou médium e vou trabalhar com a minha mediunidade, eu vou dar passagem para espíritos, para que esses espíritos possam vir ajudar a pessoas, que esses espíritos possam se manifestar através de mim. Então, esse guia espiritual, que é o guia responsável, ou o guia de frente, que é o nosso anjo da guarda, ou o nosso espírito familiar, ele tem uma responsabilidade também muito maior, porque através do trabalho do médium, ele vai ter a possibilidade, a oportunidade também de ajudar outras pessoas, né? Que é o que o preto velho faz no toco, o caboclo faz na consulta, né? Recebe a pessoa, acolhe a pessoa, vê o problema, aconselha, né? Que é para ajudar aquela pessoa. E enquanto ele está fazendo isso, o médium que está ali servindo de aparelho, de instrumento, ele está aprendendo, né? Por isso que é muito importante e muito legal o médium que é consciente, porque ele aproveita muito melhor esse momento, né? Porque ele aprende com o aconselhamento que é dado para as outras pessoas, diante dos erros que aquelas pessoas cometeram, diante das situações que aquelas pessoas estão vivenciando. Então você está vendo aquilo, aprendendo com aquilo, né? Isso muitas vezes vai despertando naquele médium um sentimento, uma sensação de empatia muito maior, uma sensação de amorosidade, de acolhimento muito maior, uma coisa que muitas vezes ele não sabia fazer antes, né? E que através desse trabalho, através dessa oportunidade, ele começa a se adestrar, vamos dizer assim, a buscar valores melhores para a vida dele, porque ele começa a entender a vida com olhos diferentes. Então, esse espírito familiar, esse guia espiritual, ele tem uma responsabilidade dobrada, não só de nos tutelar 24 horas por dia durante todos os anos da nossa encarnação, mas também de enquanto nós estivermos dentro do trabalho mediúnico, também através do aparelho do médium, ele também vai ter a oportunidade de aconselhar e ajudar outras pessoas. Esse espírito, obviamente, não é um espírito familiar comum, é um espírito familiar que já tem uma bagagem muito grande, que possibilita a ele a participar dessa forma, tá? É óbvio que dentro de uma casa, dentro de um centro bem estruturado, essas entidades, elas têm o conhecimento muito maior que o nosso, e elas também não estão trabalhando sozinhas, né? Elas estão trabalhando em corrente. Então, mesmo que em alguma situação ele tenha alguma deficiência, algum desconhecimento, outro guia, outro espírito ligado à corrente da casa vai ter esse conhecimento, então vai conseguir ajudar, né? Então, o trabalho em corrente é muito importante, né? E às vezes a pessoa está consultando com o preto velho, mas tem um caboclo do lado ali apoiando, tem uma outra entidade do lado, um oriental do lado, enfim, tem um outro espírito ali ajudando, dando uma sustentação energética, mas muitas vezes trazendo um conhecimento que é superior ao que aquele espírito tem, para que ele possa fazer aquele aconselhamento de uma forma melhor, de uma forma mais direta, mais eficiente, né? Então, esse guia espiritual, ele acumula essas duas funções, vamos dizer assim, né? Então, já que você tem o instrumento mediúnico, a ferramenta da mediunidade, e precisa dela para o seu trabalho, para o seu crescimento como pessoa, né? Não é porque você é médico, você é um super-homem ou vai resolver os problemas do mundo, né? Você tem que tentar resolver os seus,
né? E você vai resolver os seus, né, através do trabalho que você faz para os outros, né? Parece conflitante isso, mas é quando você entra em contato com a dor das outras pessoas, é que você começa a ver que a sua dor é tão pequena, é tão sem importância, né? Então você começa a avaliar a sua vida de uma forma completamente diferente, tá? Então a grande riqueza da mediunidade não está na adivinhação que a entidade pode fazer. Ela está no sorriso que aquela pessoa que chegou chorando ontem hoje traz, né? Porque escutou uma palavra, às vezes uma palavrinha, né, que conseguiu mudar a forma daquela pessoa ver a vida. E você, como médium, participando disso, não tem como isso não te modificar de forma positiva. Só se tu for muito teimoso, né? Porque a todo momento, aonde você tem mais necessidade, é onde justamente vão vir aquelas pessoas te buscar com problemas similares, com situações parecidas, né? Para que você se identifique, muitas vezes, naquela situação, né? Então, se você às vezes está com um problema de uma determinada ordem, aí você vai trabalhar com o seu preto velho, sentam 4, 5, 6 pessoas na tua frente, a maior parte delas vem e repete a mesma ladainha, o mesmo problema, né? Porque isso assim, que é o teu problema. E aí você fala, já entendi, o que eu estou falando para elas eu tenho que aplicar na minha vida, né? E é assim que a gente vai aprendendo. Então, o guia de frente dentro da Umbanda, ele é esse espírito familiar. Só que dentro da Umbanda a gente trabalha com mais de uma entidade. Trabalha com preto velho, trabalha com caboclo, com exu, cigano, malandro, criança, né? Então, essas outras entidades são entidades que têm uma certa simpatia, né? Se simpatizaram com você por alguma razão, podem também ser espíritos familiares, podem também ser espíritos familiares que já estão mais adiantados que você, mas às vezes não estão mais adiantados, né? Então a gente tem linhas que se trabalham com uma energia mais densa, que são os exus, os malandros, ciganos de esquerda, né? Que são espíritos que estão mais evoluídos que nós, porque eles estão trabalhando dentro de uma linha de Umbanda, que é uma linha de lei. Então, se eles aceitaram trabalhar dentro de uma linha de lei, é porque eles já estão melhores do que nós. Provavelmente, se nós estivéssemos lá no lugar dele, a gente não aceitaria ainda, porque a gente não teria a preparação para fazer isso. A gente ia tentar resolver a nossa vida, os nossos problemas, e não se colocar a serviço para resolver o problema dos outros, né? Então, só pelo fato de eles já estarem se disponibilizando a ajudar outras pessoas, é sinal que eles já estão melhores do que nós, né? Mas ainda estão muito próximos a nós. E podem ser, sim, espíritos que foram espíritos familiares, né? Daquele ponto do Tranca-Rua que fala, né? O Tranca-Rua foi criança, quando cresceu foi estudar, foi médico, foi padre, foi doutor, camponês, né? Então, como camponês terras cuidou, como doutor só fez curar, como padre, como é que é? O padre rezou, né? Então, o que ele está dizendo? Que ele tem a roupagem de Tranca-Rua, ele é um exu dentro da linha de Umbanda, mas ele teve uma encarnação como padre, uma encarnação como médico, uma encarnação como camponês, né? Por que ele não pode? Eu posso ter sido filho dele numa encarnação, esposa dele numa encarnação, né? Ele pode ter sido meu filho numa encarnação, por que não? Né? E ele está ali junto, escolheu estar ali junto comigo por alguma razão, né? Eu lembro, eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, 16 anos, eu tive um sonho com um exu, né? O exu tinha um rosto assim, meio deformado, meio desfigurado, né? Mas eu, quando olhava para ele, estava numa rua escura de noite, né? Eu olhava para ele e não sentia medo, eu sentia uma alegria, né? E aí ele estendia a mão para mim, eu dava a mão para ele e a gente saía andando junto. Depois é que eu vinha saber que era o Tranca-Ruas que eu recebo, né? Então, o sentimento que eu tive quando eu vi aquele ser enorme na minha frente, né? Desfigurado, né? Seria tipo Fred Krueger, né? Seria o quê? De ter pânico, medo? Não, eu fiquei na boa, feliz de estar encontrando. Por quê? Porque é um espírito familiar, né? Aquela imagem que ele aparece não é a imagem verdadeira dele, né?
Então, essa roupagem que a gente vê do preto velho, do caboclo, do Exu, na verdade é uma roupagem necessária porque eles estão trabalhando dentro de uma linha de Umbanda. E precisa desse estereótipo, dessa roupagem, para que as pessoas entendam que aquilo é Umbanda, que ele é um preto velho, que ele é um caboclo, que ele é um Exu. Mas ele foi teu filho, foi teu pai, foi tua mãe, foi, enfim, né? Em outras encarnações anteriores, que estão mais adiantados que você, porque foram mais inteligentes, mais espertos que você, né? Que está aí teimando, errando, repetindo o erro, né? Então, esses espíritos têm afinidade, eles vão se juntando, vão ficar contigo às vezes muito tempo, às vezes um tempo menor. Às vezes você vai para uma casa, se apresenta um grupo de espíritos para trabalhar com você, você sai dessa casa, vai para outra, alguns desses espíritos te acompanham, outros não, e aí outros vão chegar, né? Quando eu comecei meu desenvolvimento, eu recebi um caboclo, que era o Ogum Sete Ondas, né? Quando eu vim para o Ceia, lá em Botafogo, que se apresentou o caboclo Guarani, né? Então, o irmão oriental que eu recebo, o Samoraê, ele é um guia que já tinha trabalhado na casa através com outro médium, né? E ele me escolheu como médium para trabalhar. Então, é um espírito que encontra, às vezes, afinidade, ou porque talvez em encarnações anteriores a gente teve algum vínculo, alguma coisa, né? Dizem que o irmão Samoraê, em uma encarnação anterior, ele foi irmão do mestre Erikmur, né? Então, ele é um guia da casa, ele é um guia que está dentro da corrente da casa. Trabalhou através de um médium, aquele médium desencarnou, anos depois veio trabalhar através de mim, né? Me escolheu como instrumento para o trabalho dele, né? Então, esses espíritos que são afins, eles vão vir e vão embora de acordo com a necessidade, mas todos eles vão estar, vamos dizer assim, respondendo ao guia de frente, ao anjo de guarda, né? Então, meu guia de frente é o Pai Jerônimo, né? O irmão Samoraê, ele pode ter um nível de elevação maior que o do Pai Jerônimo, né? Mas ele sabe que a responsabilidade da minha tutela é do Pai Jerônimo. Então, da mesma forma que o Pai Jerônimo respeita o meu livre-arbítrio, o irmão Samoraê sabe respeitar o livre-arbítrio do Pai Jerônimo nas determinações que ele fizer, né, dentro da diretriz que for dar, nas orientações que ele for me dar. Se, obviamente, ele, sendo mais elevado, ele vê alguma necessidade de intervenção, ele vai ao Pai Jerônimo, vai fazer alguma sugestão, vai trazer algum esclarecimento, e ele, com certeza, porque já é um espírito muito melhor do que nós, eles não têm aquela coisa da vaidade e do orgulho, de se melindrar porque alguém veio falar alguma coisa, muito pelo contrário. Normalmente os espíritos mais elevados do que nós, eles aceitam as críticas, aceitam essas coisas, né, de coração aberto, porque sabem que o objetivo é sempre o melhor, né? Então, mas de forma alguma o irmão Samoraê vai interceder direto, passando por cima da autoridade do preto velho, do Pai Jerônimo. Então existe essa hierarquia, existe essa forma de funcionamento das coisas, né? Que apesar, né, que a gente não vê isso dentro do Livro dos Espíritos, né? Quer dizer, até está lá, né, se a gente for esmiuçar para pergunta por pergunta que Kardec fez, a gente vai ver que muito disso está ali dentro, né? Mas é importante a gente trazer isso para a nossa linguagem, né, da Umbanda, né, para o nosso dia a dia, para a gente ter isso mais vivo dentro da nossa cabeça. Interessante que eu estava falando, pensei numa coisa, continuei falando, esqueci o que eu estava pensando. Mas, enfim, é comum, em outras casos, que a Umbanda ela é muito diversa, né? Então, dependendo da forma que a casa é formada, dependendo da raiz dessa casa ser mais católica, mais kardeciana, mais africana, né? Mais voltada para um candomblé, para um molocô, alguma coisa assim, então você vai achar diferentes formas de pensamento.
Então, eu até fui pesquisar isso na internet, né? Peguei um monte de videozinho de chefe de terreiro, né? Principalmente tem muito paulista, né? Chefe de terreiro paulista que faz isso, bota um Bandibol, o Adérito Simões e tal, que botam uns videozinhos falando, e aí eu fui ver a opinião deles, né? Em muitas coisas a opinião deles converge para o que eu falei aqui para vocês, mas existem algumas divergências. Por exemplo, para algum deles é comum e é natural que você tenha um Exu como guia de frente, né? Eu acho que dentro da linha de Umbanda não é normal, tá? Porque dentro da linha de Umbanda, a linha de Umbanda ela começou com Preto e Velho e Caboclo, né? Se a gente for pegar a Umbanda do Zélio, principalmente, não tem nem sessão de Exu dentro da casa. Os Exus vêm trabalhar junto com os Pretos Velhos, junto com os Caboclos, nas sessões fechadas e sessões de desobsessão, sessões de desmanche de trabalhos. Os Exus então vêm e trabalham juntos, mas não tem uma sessão de Exu. E se a gente pensar, por mais elevado que um Exu seja em relação a nós, e eu acredito que existem Exus muito mais elevados já do que nós, né? Sempre um Preto Velho ou um Caboclo, né, tem uma possibilidade de já ter um conhecimento maior, já ter um aprendizado, já ter tido um aprendizado maior. Então, o Exu, muitas vezes, ele ainda tem muitas características que são muito próximas a nós, né? Então, o Exu se aborrece, se você fala alguma coisa, às vezes o Exu se aborrece, né? O Exu, às vezes, é impaciente, né? E você não vê isso no Preto Velho. Você pode falar o maior absurdo para o Preto Velho, ele vai te acolher com toda a amorosidade do mundo, fala, não é bem assim, meu filho, e vai tentar, né, te ganhar pela razão, né? E dificilmente você vai ver esse comportamento dentro de um Exu. O Exu, ele por mais elevado que ele seja, eu acredito que ele ainda está, né, abaixo, dentro dessa linha de evolução, abaixo do conhecimento do Preto Velho, do Caboclo, de um guia orientado. A gente tem Pretos Velhos muito elevados, Pretos Velhos menos elevados, né? Mas dentro da linha de Umbanda, dentro da hierarquia de Umbanda, tá? Eu não consigo ver um Exu como guia de frente, tá? Porque sempre, eu falo sempre isso aqui, né? Quando a gente fala de bem e mal, eu falo sempre que o bem é ilimitado, porque se o teu guia, né, o teu anjo da guarda, ele não dá conta de determinada situação, ele vai um escalão acima buscar essa ajuda. Se aquele não conseguiu ainda, porque não foi suficiente, ele tem outra esfera acima, e outra, e outra, e outra, e níveis infinitos quase, até chegar a Deus, né? E se houver necessidade, o pedido vai subindo até chegar no local aonde possa vir o recurso. Já o mal não. O mal não tem esse perfil. Porque um espírito que é mau, a primeira característica dele é não ser confiável. Então, se eu sou um espírito mau, quero fazer mal para uma pessoa e eu não estou conseguindo, eu for para um outro espírito mau, que seja mais poderoso do que eu, pedir para que ele me ajude, ele vai me ajudar. Só que provavelmente no final da história eu vou acabar ficando como servidor dele, né? Ele vai me escravizar ou alguma coisa do tipo, né? Então o mal, ele é limitado em si mesmo, porque não há confiança, não há como haver confiança entre eles, né? O Exu que aceita a lei de Umbanda, o Exu que se manifesta dentro da lei de Umbanda, ele já é um Exu que ele já aceitou essa mudança, já compreendeu a necessidade dessa mudança. A gente vê nesse livro do Leal de Souza, ele fala muito isso, que os trabalhos de desmanche que eram feitos, né, os trabalhos para desmanchar as magias, o que eles faziam era pegar aqueles espíritos que tinham feito aqueles trabalhos. Então primeiro eles iam lá
conversavam com ele, ganhavam a confiança dele. Pô, mas tu é bom, como é que tu fez isso? Né? Tipo, ganhando pela vaidade. E depois que eles ganhavam a confiança daquele espírito pela vaidade, aí eles se apresentavam de verdade, falando, olha, a gente quer que você desmanche esse trabalho, tá certo? E te convido a vir conhecer o trabalho que a gente faz. E aí esses espíritos, então, se percebendo mais fracos que aqueles que estavam trabalhando pelo desmanche do trabalho, né? Apesar de aqueles serem mais fortes, eles não iam com hostilidade, né? Eles iam conversando, né? E eles pegavam aquele espírito, então desfazia aquela magia e vinha conhecer o trabalho que era feito. Então, todo preto velho, a maior parte dos pretos velhos, a maior parte dos caboclos hoje, os Exus hoje, são espíritos que vêm da magia negra, são espíritos que trabalhavam para o mal e que foram sendo trazidos, né, um a um, né, para as linhas de trabalho da Umbanda. Então, quando eles aceitam a lei, aceitam a trabalhar sobre a lei, é porque eles já foram mal, já trabalharam para o mal, sabem o que é isso, mas já compreenderam que existe algo melhor, né? Então, esses espíritos estão em evolução, cada um no seu patamar, cada um ainda na sua evolução. Mas, dentro da Umbanda, preto velho e caboclo são os guias de frente. Os Exus, eles vão estar trabalhando diretamente ligados ao caboclo, ou ao preto velho, ou aos dois, né? Podem ser extremamente poderosos, ter grande conhecimento, mas dentro da hierarquia, e eles sabem respeitar essa hierarquia, porque são Exus de lei, são trabalhadores de lei. Tá? Então, existem essas divergências pela diferença de linhas que você vê casa com nome de Exu hoje em dia, né? Casa com nome de cigano, né? Dizendo que é Umbanda. Desculpe, não é. Pode fazer um ritual e tudo, mas não tem o compromisso com a lei da Umbanda, né? É diferente, né? Enfim, mas cada casa é casa, não quer dizer que não esteja fazendo caridade, não quer dizer que o trabalho não seja bom, não é isso que eu estou dizendo, né? Eu estou dizendo que dentro da linha de Umbanda, da linha que a gente conhece de Umbanda, da linha que a gente segue de Umbanda, né? Não dá para o guia de frente ser outro que não seja um caboclo e um preto velho, que são guias sim, que já têm a evolução necessária para estar ali junto a você, como teu anjo da guarda, te tutelando 24 horas por dia durante a tua encarnação, para estar ali te ajudando no teu desenvolvimento mediúnico, para que você use essa ferramenta da melhor forma possível e ajudando outras pessoas através do teu intermédio, para que através dessa experiência você tenha a oportunidade de um aprendizado mais consistente e mais rápido. E eu já falei pra caramba, né? Não, faz. Normalmente ele vai te dizer, tá? Normalmente ele vai dizer, não é o primeiro que vem, tá? Porque às vezes é até comum vir o Exu primeiro, porque é mais fácil a incorporação, porque a vibração está mais próxima da Terra, né? Mas o guia de frente, ele vai se apresentar quando for o momento, quando for preciso. Por exemplo, na hora que aquele médium vai para um atendimento, e numa casa onde haja necessidade de riscar o ponto, quem vai riscar primeiro é o guia de frente, tá? O caboclo pode querer riscar, mas se o preto velho for o guia de frente, quem vai riscar primeiro é o preto velho. Na tenda de Xangô, que era a 7ª casa dos 7 encruzilhadas, o Fidelis usava os búzios para confirmar, né? E lá ele tinha a premissa de que só trabalhava os guias de frente. Então o médium chegava, quer dizer, só trabalhava depois que o guia de frente riscava o ponto e confirmava, tá? Então o guia de frente se apresentava, eu sou caboclo tal, aí eu riscava o ponto, o Fidelis pegava os búzios e confirmava. Aí depois disso ele podia trabalhar com preto velho, com Exu, com criança, sem problema nenhum.
mas tinha que confirmar o ponto do guia de frente. Aí, o que acontece? Minha mãe, né, nessa época, estava trabalhando na casa, né? Eu estava começando, né? Estava de fraldas ainda na Umbanda. Aí a cabocla Jurema, que era a guia de frente dela, era uma cabocla muito bonita, que ela vinha com uma vibração de Oriente, né? E aí ela chegou e falou, né, que ia riscar o ponto e tal. Aí o Fidelis deu a pemba, ela veio, riscou o ponto. Aí o Fidelis confirmou o ponto com os búzios e falou: a senhora está autorizada a trabalhar. Ela falou: só que quem vai trabalhar não sou eu. Quem vai trabalhar é o caboclo Cipó. Não, mas a senhora que riscou o ponto, né? A senhora que tem que trabalhar. Falou: não, a missão de trabalho não é minha, a missão de trabalho é dele, né? E aí, tanto ela insistiu, né, que o Fidelis está pedindo. Então, por favor, dê passagem ao caboclo Cipó, né? Apague o seu ponto. Ela apagou o ponto dela, desincorporou, o caboclo Cipó veio, o Fidelis deu a pena, o caboclo Cipó riscou o ponto, ele pegou os búzios e confirmou, né? Então confirmou os dois pontos, da Jurema e do Cipó, e aí o Cipó teve autorização para trabalhar. Então, o nosso guia de frente, o nosso guia familiar, nosso espírito familiar, às vezes ele não vai ter a missão de trabalho de estar ali junto com a gente na linha do terreiro, no atendimento, tá? Mas ele tem a missão de estar orientando esse trabalho. Então, no caso desse da minha mãe, o caboclo Cipó se reportava à cabocla Jurema, né? Qualquer coisa que ele tinha autonomia do trabalho dele, né, dentro do conhecimento dele, né? E qualquer coisa que ele fizesse fora do contexto, ele teria que responder à cabocla Jurema, que era a responsável, né? Mas ela não tinha missão de trabalho, né? O trabalho dela era as outras 23 horas do dia, junto à minha mãe, na caminhada encarnatória dela, entende? Então você pode ter um guia de frente que ele não trabalha. Que ele não trabalha. Você pode acontecer de você ter um guia de frente que ele não trabalha, tá? E aí ele vai se apresentar numa situação como essa, especialmente vai se identificar: eu sou um guia de frente, né? Se precisar arriscar ponto, ele vai arriscar ponto, né? Agora, isso para cada um é uma experiência particular. Para mim, o primeiro guia que eu recebi foi o Pai Jerônimo, né? Ele já chegou e já falou: não, eu sou o guia de frente, eu sou o responsável. Chegou, ficou e nunca mais foi embora. O caboclo depois substituiu, né? O tranca-ruas não desde o início, a criança só depois, mais tarde, que ela foi se apresentar, o oriental só quando eu mudei de casa que ele se apresentou, né? Então cada um vai chegar na sua época. É comum, às vezes, você trabalha numa casa com preto velho e vai para uma outra casa, nem outro preto velho trabalhar, ou outro caboclo, ou outro Exu. Depende do trabalho que você vai desenvolver dentro daquela casa, qual é a missão daquela casa, qual é o aprendizado que você tem que ter naquela casa, né? Então, eles lá sabem, isso está tudo organizadinho lá, né? A gente aqui que fica, né, criando, né, por quê, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, tentando adivinhar, né? E só confunde as coisas. Eles lá sabem por quê, né? Eles têm lá o conhecimento, tem lá o roteiro da nossa encarnação, do que é preciso a gente passar, vivenciar, o que a gente tem que aprender, e eles vão tentar nos ajudar a aprender. Vamos passar para o nosso desenvolvimento